Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo-as crescer, florescer e frutificar, pois são elas que nos alimentam, que nos impulsionam nesta longa jornada em busca da felicidade. Jornada esta que não começou na atual encarnação, não. Já tivemos centenas, milhares de encarnações sobre o planeta, nos 5 continentes, em todas as raças. Já fomos brancos, negros, amarelos, peles vermelhas, e já encarnamos também como homem ou como mulher, dependendo da nossa necessidade encarnatória, como esclarece o Espiritismo, que diz mais: a felicidade está ao nosso alcance, basta que arranquemos do nosso coração a erva daninha dos vícios e defeitos. Isso é difícil, não é? Mas não é impossível. E para nos ajudar, neste feriado de 15 de novembro, onde nós lembramos a proclamação da República, nada melhor do que uma passagem evangélica da primeira epístola de Paulo aos Timóteo, que diz o seguinte: guardando o mistério da fé numa consciência pura. Vou repetir: guardando o mistério da fé numa consciência pura. Curiosidade ou sofrimento oferecem portas à fé, mas não representam o vaso destinado à sua manutenção. Não. Em todos os lugares, observamos pessoas que, em seguida a grandes calamidades da sorte, correm presurosas aos templos e aos oráculos novos, manifestando esperança no remédio das palavras. Lembram, na época da pandemia, as redes sociais só se percebia pedidos de oração. Passada a pandemia, voltou a vida normal e, com certeza, todos aqueles que pediam oração, com poucas exceções, continuaram orando, pedindo ajuda a Deus. Mas, como diz Paulo, o fenômeno muitas vezes é apenas verbal. O que lhe vibra no coração é o capricho insatisfeito ou ferido pelas experiências cruéis. Claro, e semelhante recurso pode constituir um caminho para a edificação da confiança, sem ser, contudo, a providência ideal. Então, Paulo de Tarso, em suas recomendações a Timóteo, esclarece o problema com traço firme. Diz ele: é imprescindível guardar a fé e a crença em sentimentos puros. Sem isso, o homem oscilará na intranquilidade, na insegurança do mundo íntimo. Então, isso significa que a consciência obscura ou tisnada inclina-se invariavelmente para as retificações dolorosas, em cujo serviço podem nascer novos débitos, quando a criatura se caracteriza pela vontade frágil e enfermiça. Realmente, como diz Paulo, é imprescindível guardar a fé. Mas isso não é tudo. Porque, normalmente, como nós estamos acostumados a errar, muitas vezes continuamos errando, e isso nos leva a aumentar os nossos débitos perante a justiça divina. Porque da justiça humana, muitas vezes nós escapamos, mas a justiça divina não escapamos. Por quê? Porque as leis divinas estão inscritas na nossa consciência. Estão lá na nossa consciência, dentro do nosso espírito. Não está no corpo e não está no perispírito, que é o elemento intermediário, não. As leis divinas estão gravadas dentro da nossa consciência, e quando a gente deixa o mundo material, a consciência fica mais clara e aí nos reclama que cada um tenha que se readequar perante as leis divinas. E nada melhor, segundo Allan Kardec no Céu e Inferno, do que
passar de novo pelo mesmo erro para aprender a não fazer. É o exemplo que nós utilizamos numa criança, não é? Uma criança se aproxima do fogão, a gente diz, não mexe que vai se queimar. Mas a criança teima, aí ela coloca a mão no fogo, se queima e aprende a não fazer mais isso. E o mesmo acontece conosco, porque nós ainda somos crianças, eu diria até adolescentes espirituais, que muitas vezes precisamos experimentar o erro, errar, para podermos aprender a não fazer mais aquilo. Então, é importante que os aprendizes do Evangelho devam recordar o conselho de Paulo, que se reveste de profunda importância para todas as escolas do cristianismo e também fora do cristianismo. Por quê? Nós sabemos que no mundo existem religiões cristãs e não cristãs, mas a base de todas é a mesma. A religião serve para quê? Para tentar nos ligar a Deus. E Deus não é a propriedade dos cristãos, não. Deus comanda todo o universo. Então, para ele, não importa qual seja o segmento da fé, cristão, budista, maometano, shintoísta, praticante do judaísmo ou até politeísta, como tem, não importa. O que importa é que cada um de nós cumpra as leis divinas e, quando nós não cumprimos, precisamos nos adequar. Isso vale para todos, aqui na Terra e também nos demais planetas do nosso sistema solar, da nossa galáxia e do universo como um todo. Então, a fé viva, ela cresce aonde? Numa consciência cristalina. Claro que a consciência de todos nós ainda não é cristalina, mas nós podemos ir clareando a nossa consciência a partir do momento em que nós começamos a pensar e analisar todas as nossas ações a partir das leis divinas. E não é difícil, porque Jesus trouxe uma única lei para todos, que é a lei de amor, e pediu: ama a Deus e ama teu próximo. Enquanto não podemos amar a Deus, porque muitas vezes não conseguimos compreender Deus nem a justiça divina, quando a gente olha o mundo, olha todo o sofrimento que existe à nossa volta, parece que Deus é injusto, mas não. Deus dá a cada um de nós de acordo com as nossas obras. Então, quando nós começarmos a compreender isso e começarmos a praticar a lei de amor, que aí além de amar a Deus, precisamos amar o nosso próximo, e não amamos o nosso próximo porque, infelizmente, ainda somos orgulhosos, egoístas, maledicentes, avarentos, temos ódio no coração, agressividade, impaciência, intolerância. Então, quando nós começarmos a frear tudo isso e substituir por coisas positivas no nosso coração, com certeza a nossa vida vai melhorar. Pense nisso, aproveite o feriado, conviva com sua família, seus amigos, descanse, refaça as energias, trabalhe a sua espiritualidade e eu espero você amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então.